Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula, onde estamos estudando esta nova matéria tão interessante, que é o ser humano segundo as Escrituras Sagradas. Estamos vindo aí de algumas aulas acerca deste assunto, onde já estivemos abordando acerca da origem do ser humano, contrapondo aí algumas teorias existentes com a verdade bíblica. Também já estivemos falando um pouco da natureza do ser humano, e falamos ou destacamos aí esta natureza humana em 3 diferentes tempos da história. Estivemos falando aí da natureza humana original, como o ser humano foi criado. Falamos também acerca do atual estado do ser humano e também da esperança de redenção futura. Mas hoje, irmãos, nós estamos entrando aqui em um novo assunto acerca do homem, que é a constituição do ser humano. Como a Bíblia mostra essa constituição do homem? Nós temos aí muitas ciências humanas, entre elas as ciências biológicas, que infelizmente têm visto o homem apenas como um emaranhado de elementos ou soluções químicas, sem nenhum sentido especial nele. Mas as Sagradas Escrituras vêm mostrar que o homem é muito mais do que apenas um corpo físico, que este homem tem uma profundidade muito maior, tem um sentido muito maior, e que este ser é um ser todo especial, que foi criado pelo Senhor nosso Deus. Quando nós palmilhamos as páginas das Sagradas Escrituras, nós percebemos que o ser humano é a coroa da criação. Ele tem características únicas e peculiares que o tornam um ser único em todo o universo. O ser humano é a única espécie a quem Deus soprou diretamente nas suas narinas o seu espírito de vida. Essa particularidade dá ao homem todo um sentido especial, porque demonstra que ele é uma criatura única, uma criatura peculiar. O ser humano recebeu de Deus o próprio fôlego de vida. O próprio Deus soprou em suas narinas diretamente, dando a este ser humano o fôlego de vida. O livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo de número 2 e o verso de número 7, nós vimos esta verdade dita de forma clara e objetiva, quando ali as Sagradas Escrituras vêm dizer o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que texto maravilhoso. Este verso, especialmente, retrata toda a particularidade na criação do ser humano. Nenhuma outra criatura recebeu esta especial formação. A Bíblia aqui vem nos destacar que o Senhor formou o ser humano do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ou o espírito da vida. E o homem, então, veio a se tornar uma alma vivente. Então, o ser humano é este ser especial e único na criação de Deus. Ele é a coroa da criação. Isso fica claro, a Bíblia destaca isso, que o ser humano é um ser diferente de todas as demais criaturas. Nós já estivemos aqui estudando acerca dos anjos. Passamos aí muitos dias estudando acerca desse assunto. E diante desta matéria, nós aprendemos acerca desses seres, que os anjos são seres diferentes do ser humano. Eles são seres espirituais. Ou seja, os anjos, diferentemente do homem, eles não possuem um corpo físico, eles não possuem uma matéria. Eles são somente espíritos. Eles são seres ministradores, seres espirituais, que foram criados para executar as ordens divinas. Quando nós vamos estudar também acerca da criação dos animais, a Bíblia deixa clara e enfática que os animais, diferentes do homem e diferentes dos anjos, eles são seres que possuem apenas uma matéria. Eles possuem apenas uma matéria física. Eles possuem apenas um corpo físico. Mas eles não têm uma alma como ser humano. Algo que permanece para a eternidade. Algo que não se desfaz mesmo com a morte.
Mas como nós vamos estudar os seres humanos segundo as Escrituras são enfáticas que o ser humano é diferente de todos os outros seres da criação, pois ele possui ao mesmo tempo uma parte física e material, uma parte espiritual, que é imortal e espiritual. Então o homem é essa junção de uma parte material, imortal, e uma parte imaterial e imortal. Veja que o versículo que nós lemos diz que, primeiro, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, formou o seu corpo físico. Depois o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o espírito de vida. E então, com este sopro de Deus, o homem veio se tornar uma alma vivente. Então, o que nós aprendemos aqui diante desses versos, dessas verdades? Primeira coisa, que Deus formou o homem do pó da terra. Essa parte material, física, que é o corpo do ser humano, foi formado a partir do pó da terra. Então, aqui se destaca essa primeira parte material do ser humano, que é o seu corpo, a sua matéria. Em seguida, vem a dizer que o Senhor Deus, então, criou a parte imaterial do ser humano. O Senhor, então, soprou neste ser humano o seu fôlego de vida, ou seja, o espírito que dá vida a este corpo, que faz esta integração entre o corpo e a alma. Nós percebemos que a formação do ser humano, primeiramente, Deus formou o seu corpo físico. Logo em seguida, então, Deus criou a sua alma imaterial, imortal, para ser inserida nesse corpo físico. E então Deus soprou o espírito que dá vida ao corpo e faz a integração, então, entre o corpo e a alma. E a partir daquele momento, o ser humano se tornou, então, um ser vivente, nesta junção entre corpo, alma e espírito. Então a Bíblia vem nos mostrar que o homem é esta constituição tríplice, esta unidade entre uma parte material, que é o seu corpo físico, e uma parte espiritual, que é a sua alma e também o seu espírito, o seu fôlego de vida. Ficou bem claro aqui que o ser humano é esta constituição tríplice, esta unidade entre corpo, alma e espírito. Isso a Bíblia vem deixar clara. Esta junção entre uma parte material e física e uma parte espiritual, e que essa parte espiritual se divide então em espírito e alma. Com a morte física do ser humano acontece o processo inverso ao da criação. Primeiro, a Bíblia deixa claro que o corpo volta ao solo e volta a ser incorporado a este solo. Segundo, a Bíblia vem nos mostrar que o fôlego de vida que foi dado ao homem, que foi soprado a este ser humano, ele retorna ao Criador, pois pertence a ele, pois foi ele que o deu. E então a alma, essa que é imortal, vai para a dimensão dos mortos, onde ali ela vai ficar aguardando até o momento da ressurreição futura. E este processo, então, na morte, ele se inverte do processo da criação. E isso que nós estamos falando está bem claro lá no texto de Eclesiastes, no capítulo de número 12, o verso de número 5 e 7, o qual eu quero ler aqui para você, para deixar bem claro aquilo que nós estamos dizendo. Ele diz assim, então o homem se vai para o seu lar eterno. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. Veja que o processo inverso da criação acontece na morte. O texto diz, então o homem se vai para o seu lar eterno. Está aqui falando então que o homem morre, ou seja, que no momento da morte a sua alma segue-se para a eternidade, onde ali esta alma vai aguardar a ressurreição. E o texto continua dizendo no verso 7, e o pó, o que é o pó? A parte física, o corpo do ser humano, a matéria, volta à terra de onde veio. E o espírito, ou seja, o fôlego de vida que foi dado por Deus,
o texto deixa claro, ele volta a Deus porque de Deus ele veio, foi dado por Deus. Então, a Bíblia não deixa dúvida acerca desta verdade, desta tríplice unidade no homem, que se fez no momento da criação, e que no momento da sua morte, esse processo inverso acontece. E o homem, então, a sua alma, que é esta parte imortal, ela segue para uma dimensão dos mortos, onde ali ela vai aguardar a restauração futura, onde ela receberá, então, um novo corpo. E então esse homem que se vai na morte, esta separação que existe na morte, entre corpo, alma e o espírito, o fôlego de vida que volta a Deus. Na ressurreição dos mortos, a Bíblia vem nos ensinar que Deus, então, vai gerar um novo corpo para a alma humana, para esse ser humano que se separou com a morte. Ele vai gerar este novo corpo, um corpo diferente, um corpo espiritual, um corpo novamente sem as manchas do pecado. Logo em seguida, então, que Deus criar este novo corpo para o ser humano, ele vai retirar, então, a sua alma que está ali, aguardando na dimensão dos mortos, e vai inserir novamente esta alma neste corpo. E logo em seguida, por último, Deus então vai soprar novamente o fôlego de vida a este homem, trazendo o homem de novo de volta à vida, de novo à existência plena e única nessa união de corpo, alma e espírito. É importante dizer aqui que o homem ele foi criado para a eternidade. O homem ele foi criado para viver uma vida santa diante do Criador. Mas o livre-arbítrio possibilitou ao homem mais escolhas. E ao fazer estas mais escolhas, o homem então pecou contra o seu Criador. E ao pecar, ele contaminou a sua natureza, ele contaminou o seu corpo, a sua vida. E então, como a Bíblia deixa bem claro, a partir do pecado, o homem passou então a sofrer no seu físico, no seu corpo e na sua vida as consequências. E uma das trágicas consequências foi a morte física. Mas não somente a morte física, porque com o pecado o homem morreu naquele momento espiritualmente, porque separou-se do Criador e passa então a estar morto para a eternidade, para uma separação eterna de Deus, se assim ele não resgatar essa comunhão com o Criador. Então, meus queridos irmãos, em resumo a tudo isso que foi dito aqui, a Bíblia destaca e deixa clara que o homem é então uma alma que habita dentro de um corpo material e possui um espírito imaterial, que é o fôlego de vida, onde este espírito foi dado pelo próprio Deus, que dará vida e possibilita então todas as formas de comunicação entre Deus e o ser humano. Olha só o que vem dizer a Bíblia Sagrada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 23, onde nós vemos claramente essa tríplice unidade do ser humano. Tudo isso que nós acabamos aqui de afirmar. O apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, vem dizer o seguinte: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja o que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, falando aqui acerca da santificação, da inteira santificação do ser humano. Ele diz que o próprio Deus da paz vos santifique inteiramente. Ou seja, está dizendo que Deus venha vos santificar completamente. E aí ele vem dizer que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis, ou seja, sejam santificados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo aqui ele deixa claro que o homem completo, o homem inteiro, é essa junção de corpo, alma e espírito. Então nós podemos aqui dizer que o homem é formado de uma parte física e material, que é o seu corpo físico, e também de uma parte imaterial, que é a sua alma e também o seu espírito, o fôlego de vida dado pelo nosso Senhor.